Paz do Senhor a todos, vamos aqui continuar com o nosso estudo a respeito de Romanos e vamos aqui para Romanos no capítulo 3, nós paramos no sermão passado no versículo 8 e vamos continuar aqui, Romanos capítulo 3, a partir do versículo 9 até o 12, eu estou lendo na versão Almeida Corrigida Fiel e está escrito assim: Pois que, somos nós mais excelente? De maneira nenhuma. Pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Então vamos aqui continuar com a exposição desse texto. Antes eu quero trazer aqui mais uma vez o contexto. O contexto é que o apóstolo Paulo, desde o capítulo 1, versículo 18 até agora, ele está provando que todas as pessoas estão debaixo do pecado, como ele disse aqui no início do versículo 9, no final do versículo 9. Pois já demonstramos que tanto judeus como gregos, ou tanto judeus como qualquer outra pessoa deste mundo, todos estão debaixo do pecado. E aqui eu já quero adiantar uma situação sobre esse significado de estar debaixo do pecado. É como se alguém estivesse pisando na sua cabeça e você estivesse deitado no chão com a cabeça basicamente no chão. Alguém conseguiu te imobilizar e essa pessoa conseguiu ficar com os pés em cima da sua cara, contra o seu rosto, contra o chão, então assim está te pressionando. A pessoa está com o pé dela na sua cara e você está no chão. E essa pessoa, ou no caso, essa situação é o pecado. O pecado é isso que está pisando em você e você está estirado no chão e você não consegue sair disso. Esse é o significado de todas as pessoas estão com o pecado pisando contra a face delas e elas estão no chão, rendidas, vencidas, sem qualquer possibilidade de sair daquela posição. Então, todos estão debaixo do pecado. Todos estão debaixo do pecado. Então, o apóstolo Paulo, lá no capítulo 1, do versículo 18 até o versículo 32, ele falou que as pessoas que não são judeus, as pessoas que não têm o conhecimento revelado e o privilégio que o judeu tem de ter o conhecimento revelado, de ter o Deus se revelando pessoalmente e através dos profetas, na história para eles, as pessoas que não tiveram esse privilégio tiveram a revelação natural de Deus através da natureza, através de suas consciências, mas mesmo assim, apesar dessas revelações naturais e essas revelações naturais terem mostrado sobre Deus, sobre bastante coisa sobre Deus, mas mesmo assim elas não creram, elas não adoraram a Deus. E nós vamos perceber algo muito, muito, muito importante nesse trecho que nós acabamos de ler, que fica uma dúvida. Aquela dúvida é a seguinte: tá, beleza, Deus se revelou para essas pessoas, mas realmente elas não creram, não tiveram possibilidade de crer. Aqui nesse trecho que nós lemos, do versículo 9 até o versículo 12, nós iremos ver o porquê que as pessoas não creram. O que Deus exige para considerar que o crer da pessoa seja algo que ele considere como rendição a ele. E ele vai dizer nesses próximos versículos que as pessoas elas não têm possibilidade de crer em Deus, a não ser que um milagre aconteça na vida delas. E eu não estou sendo nem calvinista em falando dessa forma, porque geralmente a gente ouve muitas pessoas falando que é Deus quem faz com que a pessoa, antes de ela ter a possibilidade de crer, que ela primeiro precisa passar pelo novo nascimento, ou seja, Deus precisa antes realizar um novo nascimento na vida da pessoa para que ela possa responder com fé e se arrepender. Só que isso não tem base bíblica, porque se fosse primeiro Deus realizar o novo nascimento na vida das pessoas, então Jesus e os apóstolos pregaram errado, porque antes de o novo nascimento ser realizado na vida das pessoas, Jesus proclamou e chamou a todos que se arrependessem dos seus pecados, e os apóstolos também pregaram da mesma forma. Então, antes da regeneração, pelo contrário, a regeneração é um resultado de alguém que ouviu a mensagem e respondeu com fé, e a resposta com fé é um efeito externo do arrependimento interno dentro da pessoa. Mas é claro, antes de a pessoa ela responder com fé e o arrependimento acontecer dentro dela, é necessário que o Espírito Santo realize algo dentro da pessoa, que no caso é uma graça capacitadora, porque nós, no estado natural, sem Deus, não temos possibilidade alguma
de pelas nossas próprias forças conseguir gerar fé e arrependimento. Esse é o estado que o apóstolo Paulo está dizendo dos gentios, das pessoas do mundo. Mesmo Deus tendo se revelado através da natureza, mesmo Deus tendo se revelado nas consciências das pessoas, o pecado ele está tão impregnado dentro dos seres humanos que as pessoas não conseguem responder com fé sem que o Espírito Santo as capacite para isso, as capacitar com a graça de Deus, que é um poder que vem sobre as pessoas, que possibilita elas a crer. E que poder é esse? Esse poder é um poder de Deus, é a graça de Deus que vem sobre a pessoa, que tira os efeitos do pecado, os efeitos, não todos os efeitos do pecado, mas tira os efeitos do pecado para que a pessoa ela tenha condições de responder à mensagem do Evangelho com fé. E isso é provado lá em Romanos. Salvo engano, é Romanos no capítulo... Deixa eu ver aqui. Romanos capítulo 10, versículo 17, que está escrito: de sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Ou seja, a fé vem pelo ouvir, mas o ouvir o que é correto. Então, quando o Evangelho é proclamado, o Espírito Santo possibilita as pessoas a responder com fé. A fé é gerada pela pregação do Evangelho e também pela ação do Espírito Santo dentro dos corações das pessoas. Então, onde não é pregado o Evangelho, não tem fé. Então, por causa disso, muitas pessoas perecem ao redor do mundo até hoje, porque o Evangelho não é pregado entre elas. E mesmo que tenha a revelação natural de Deus, mesmo que tenha a revelação de Deus nas consciências, mas as pessoas precisam crer em Jesus. Aí nós vamos voltar para a mesma declaração de Paulo, dizendo: olha, mas como invocarão em quem não creram? E como crerão naqueles de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Então, tudo remete à pregação do Evangelho feita ou pelos judeus na época ou pela igreja. Então a situação dos gentios era essa, que eles não tinham possibilidade de crer. Agora nós temos também lá no versículo 32 do capítulo 1, não somente as pessoas que praticavam todos aqueles pecados e endurecimentos que veio da parte de Deus sobre o coração delas, mas também pessoas que consentiram com o pecado das outras. São as pessoas que muitas vezes não têm coragem de praticar vários pecados horrendos, mas elas gostam de ver as outras pessoas pecando e que aprovam aquele tipo de pecado. Então são as pessoas que consentem. No capítulo 2, o apóstolo Paulo falou não só falou no capítulo 1 sobre as pessoas que estão perdidas, mas também falou daquelas pessoas que ficam concordando com o apóstolo Paulo, dizendo que é isso mesmo, você está certo, esse povo está tudo perdido. Aí o apóstolo Paulo olhou para os judeus e falou: olha, mas vocês são a mesma coisa, porque vocês ficam dizendo que estão certo, mas vocês estão tudo errado, vocês também estão cheios de pecado. Aí ele vai elencar os pecados dos judeus e ele vai dizer que, olha, vocês são tão pecador quanto eles, porque vocês acham que vocês só vão ser salvos simplesmente por vocês serem descendentes de Abraão. Aí o próprio Jesus também discutindo com o fariseu diz: dessas pedras Deus pode suscitar um descendente de Abraão. Aí o apóstolo Paulo vai falar lá no final do capítulo 2 que não tem diferença nenhuma entre você e o gentio, porque o que adianta você ter um conhecimento da lei, sendo que você vive como um gentio? Se for dessa forma, um gentio, se ele obedecer à lei, ele tem condição de ser praticamente um circuncidado e apontar na sua cara e dizer que você é um gentio, você é um perdido, você precisa se arrepender dos seus pecados. Então, ele iniciou o capítulo 3 respondendo a possíveis objeções, dizendo que então Deus é injusto, porque ele prometeu lá nos oráculos dele, dizendo que ele ia salvar a nação simplesmente por ela ser judia, não sei o que. O apóstolo Paulo respondeu todas essas objeções, dizendo que eles estavam errados, que na verdade a salvação é por meio da fé em Cristo Jesus. E então, após ele ter elencado os argumentos demonstrando que as pessoas estão debaixo do pecado, aqui como no versículo 9, ele vai dizer: pois que nós somos mais excelentes, ou seja, nós judeus somos melhores que os gentios? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gentios ou como qualquer outro tipo de pessoa, todos estão no chão estirado com o pecado pisando na nossa cara. E vamos aqui para o versículo 10. Como está escrito, aqui o apóstolo Paulo vai citar várias passagens do Antigo Testamento, dentre elas Salmos, os livros proféticos, mostrando que isso já não é de agora. Isso já deveria ser do conhecimento do povo judeu, mas o problema é que a dureza do coração faz com que a pessoa ela só selecione passagens que ela quer.
Isso acontece com muitos de nós. Quantos de nós estamos ouvindo pregação e a gente fala, isso aqui é pro fulano, isso aqui é pro cicrano, ou aquela mulher deveria estar aqui para ouvir essa lapada que o pastor tá dando em todo mundo aqui. Ah, aquele fulano de tal, aquele marido sem vergonha. Então, só que elas não conseguem entender, e isso aqui, essa passagem de Romanos vai nos fazer entender que nós estamos todos no mesmo barco. Estamos todos na mesma situação. Versículo 10. Não há um justo nem um sequer. Então nós precisamos fazer as velhas perguntas bestas. Enquanto eu estava estudando esse versículo, eu fiquei pensando. Eu caí na real e pensei, rapaz, é o seguinte. Olha só. Muitas vezes a gente pega essas passagens de Romanos, esses versículos, e a gente aplica às pessoas lá de fora. É que nem aquelas cartas às igrejas do Apocalipse. A gente fica achando que é para o pessoal do mundo. Se arrependa, não sei o quê. E a gente não entende que Paulo está escrevendo para uma igreja. Então eu fiz a pergunta. Eu fiquei imaginando. Olha, então é o seguinte... Se nós somos pessoas justificadas e os judeus, eles são pessoas que são descendentes de Abraão. Então, olha só, por que que o apóstolo Paulo está falando que não há um justo nem um sequer? Por que nós precisamos entender por que essa passagem foi escrita para uma igreja? Porque simplesmente o apóstolo Paulo não pulou para a parte da justificação, dizendo que nós somos pessoas justificadas, dizendo... Por que ele não foi logo para o capítulo 4? Por que nós precisamos que ele nos explique que nós somos... sobre pecado? Porque assim, às vezes eu vejo pessoas só pregando sobre a vida cristã, como se nós não tivéssemos mais que nos preocupar com o pecado. Por que Paulo escreveu para uma igreja? Passou 3 capítulos provando para uma igreja que gentios são pecadores, que quem consente é pecador, que judeu é pecador. E aqui no capítulo 3 ele vai generalizar, dizendo que todo mundo está debaixo do pecado. Se nós somos crentes, então nós estamos justificados. Mas por que nós precisamos saber disso? É essa pergunta besta que faz toda a diferença. Porque, irmãos, é o seguinte. Existe uma situação que às vezes nós nos esquecemos e que isso faz com que muitos de nós se tornem arrogantes. Mas antes de nós irmos para essa parte aqui, eu gostaria de tecer alguns comentários sobre os próximos versículos. Por que existem várias traduções da Bíblia? Simplesmente porque o Antigo e o Novo Testamento foram traduzidos de línguas diferentes da nossa. O Antigo Testamento veio do hebraico, um hebraico antigo que não é falado hoje, o de hoje é mais atualizado. Existem partes que estão em aramaico, por exemplo, tem uma parte lá no capítulo 4 de Daniel, salvo engano, até o versículo 7, por aí, está em aramaico, que era a língua dos povos babilônicos, dos caldeus. Inclusive, lá no capítulo 4, salvo engano, tem um versículo que está escrito: então Nabucodonosor falou na sua língua, ou falou em aramaico, uma coisa assim. E está... Então, nessa parte do Antigo Testamento está registrado nessa linguagem. Algumas partes do livro de Esté também. O Novo Testamento está em grego, mesmo que as pessoas falassem hebraico, mas eles decidiram escrever em grego, que é o inglês, como se fosse o inglês da época. E existem partes do Evangelho de Marcos que está em hebraico. Tem uma inscrição lá no Evangelho de João, acho que uma inscrição que estava escrito lá na cruz de Cristo, que está em latim. Por exemplo, aquela passagem de que Jesus falou Talita cumi, Efatá, são passagens aramaicas. Então, não foi escrito em português. E quando nós vamos para o processo de tradução, dependendo do método, o método formal de equivalência formal é palavra por palavra, e às vezes as palavras, os tradutores escolhem as palavras com o significado mais próximo do original, e mesmo que eles façam um bom trabalho, existem muitas situações que você precisaria colocar numa frase para você poder entender. Existem muitas palavras que você precisaria colocar numa frase para você conseguir captar o sentido. Por isso que existem várias traduções, por isso que os estudiosos fazem comentários bíblicos. Então, aqui nesse capítulo também existem coisas que a gente precisa ir para o texto original, precisa colocar certas coisas numa frase para a gente conseguir entender. Por exemplo, nós temos aqui o versículo, esse próprio versículo 9, quando está escrito que todos estão debaixo do pecado. Às vezes a gente pode entender que o debaixo do pecado aqui é que como se tivesse uma coisa em cima da gente, mas o sentido original é que nós estamos no chão. E eu vou falar algumas coisas aqui. Do versículo 12, nós temos aqui dizendo que todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça um bem, nenhum só. E aí,
A maioria das Bíblias vai traduzir como se fizeram inúteis ou se tornaram inúteis. O problema é que, em português, a palavra inútil pode soar como alguém que não sabe trocar um chuveiro, uma pessoa preguiçosa. Só que, no grego, a palavra ela traz algo muito mais profundo, que a palavra grega é ekreiotesan. E aí, basicamente, essas palavras, elas significam uso, necessidade e função, dizendo que essa pessoa ela não tem sem necessidade, ela não serve para uso nenhum. E é como se tivesse escrito o seguinte: o termo era usado para descrever uma fruta que apodreceu ao ponto de não servir nem para adubo, ou leite que coalhou e azedou completamente, tornando-se intragável e perigoso. E tem um contexto militar que vai descrever que era como se fosse um membro do corpo que ele basicamente perdeu a sua função vital, como se ele tivesse apodrecido e precisava ser amputado. Então, quando nós vamos verificar uma possível tradução para esse versículo, é como se o Paulo estivesse dizendo o seguinte: olha, todos juntos apodreceram para o propósito original e não há quem execute a função para o qual foi criado. E a gente vai chegar bacana nesse versículo, mas eu queria que vocês entendessem que quando o apóstolo Paulo está dizendo que não há, que todos estão debaixo do pecado, que não há quem faça o bem, é justamente isso. Então isso responde aquela pergunta: por que que quando nós estamos no pecado, quando nós estamos longe de Deus, nós não conseguimos crer? É justamente porque nós não temos a possibilidade nenhuma. Não temos a possibilidade nenhuma por nós termos apodrecido para o propósito original. Todos apodreceram para o propósito original. Não há quem execute a função para o qual foi criado. Lá no versículo 36 do capítulo 11 de Romanos, o apóstolo Paulo vai dizer que nós somos criados para a glória de Deus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, voltando aqui para o versículo 9, está basicamente dizendo: olha, nós, literalmente, nós erramos o alvo. Nós fracassamos em atingir o padrão moral de Deus. E que padrão moral é esse? Que padrão moral é esse que nós precisávamos atingir? Nós vamos para os 10 mandamentos e eu creio que o melhor mandamento para nós discutirmos a respeito do quão cheios, tomados pelo pecado nós estamos, é o 10º mandamento. E o 10º mandamento é basicamente sobre não cobiçar. Inclusive, foi esse 10º mandamento que fez com que Paulo entendesse o quão perdido ele estava. Foi esse 10º mandamento que, inclusive, ele vai falar lá mais pra frente, nos próximos capítulos, que foi basicamente esse 10º mandamento que fez com que ele entendesse o quão tomado pelo pecado ele estava. E esse 10º mandamento de não cobiçar, porque os 9 mandamentos, ele vai sempre se referir a algo externo a nós. E muitas pessoas poderiam até conseguir, vamos dizer assim, não realizar aqueles atos que Deus estava proibindo. Muitas pessoas, por exemplo, se não tivesse o 10º mandamento, todo mundo conseguiria cumprir os 9 mandamentos. Porque era só, se você aprendesse desde pequeno a respeitar seus pais, você ia se esforçar para isso. Tem muitas pessoas que passam a vida inteira sem assassinar alguém. Eu não sei em relação à mentira, mas muitas coisas, tem várias pessoas que não fazem. Simplesmente porque é um ato externo. Agora, por causa do 10º mandamento, todos ficam debaixo do pecado. Por quê? Porque o 10º mandamento, eles são pecados do coração. São pecados de intenções. São pecados simplesmente por causa de uma tentação que é enviada a você e aquilo começa a fazer bater o seu coração mais forte. Então, esse é basicamente o mandamento que faz com que todos os outros mandamentos fiquem de uma forma mais corrompível possível, mais profunda dentro do nosso coração. Porque Jesus ele fez um comentário lá no Sermão da Montanha. Ele diz: olha, você ouviste o que foi dito aos antigos, não adulterarás. E muitas pessoas podem, tudo bem, eu passo a vida inteira casado sem trair minha esposa, simplesmente cometendo o ato com outra pessoa. Eu não vou passar a vida inteira sem fazer isso. Mas Jesus falou: olha, mas é o seguinte, existe o 10º mandamento. E o 10º mandamento fala sobre cobiça. E por causa dele, vocês já traíram várias vezes a sua esposa, simplesmente olhando para outra e desejando no seu coração. Simplesmente olhando para outra pessoa que você considera mais bonita, ou então você sendo surpreendido por uma tentação que simplesmente fez o seu coração bater mais forte e por 1/1000 de segundo você desejou. Isso é pecado. Então, o pecado de cobiça é aquilo que em 1/1000 de centésimo de segundo faz o seu coração bater mais forte, mesmo que ele bata e pare de coisar.
Mas se por 1/100º de milésimo de segundo você sentir uma invejazinha porque alguém tem uma roupa melhor que a sua, porque alguém está mais bonito que você, porque alguém comprou um carro que você não tem, porque você queria ter aquilo que a pessoa tem e você não tem, você já pecou. Você já pecou. Então, o pecado de cobiça, ele resume esses 3 versículos falando sobre o quão terrivelmente mergulhados no pecado nós estamos. E então, com base nisso, nós conseguimos entender a seguinte situação. Por que o apóstolo Paulo ele escreveu esse versículo e esses capítulos sobre pecado para nós da igreja? Simplesmente para nós entendermos a seguinte situação. Nós, se não fosse a graça de Deus, se não fosse o Senhor Jesus Cristo, todos nós estamos dominados pelo pecado. Agora é claro, em Romanos capítulo 6 vai falar que o pecado não tem mais domínio sobre vós, porque o sacrifício de Jesus e aquilo que ele fez por nós e que é aplicado pelo Espírito Santo em nossas vidas faz com que o pecado não tenha mais domínio sobre nós, ou seja, nós podemos escolher pecar ou não. Por mais que nós sejamos, sim, surpreendidos pelo pecado, por mais que tenha vários pecados que acontecem em nossos corações por causa do pecado da cobiça, ou seja, nós somos... vem uma possibilidade de a gente pecar e o nosso coração corresponde. Quando o nosso coração corresponde a uma tentação, nós já pecamos. Por que Jesus não pecou quando ele foi tentado? Porque o coração dele não correspondeu àquelas ofertas que foram feitas por Satanás. O coração dele não bateu mais forte, não desejou aquilo. Aquilo foi externo a ele. Mas quando se trata de nós, quando a gente é tentado naquilo que nós somos fracos, o nosso coração corresponde, bate mais forte. Mesmo que seja por 1/1000 de segundo, isso é pecado de cobiça e precisa ser arrependido. E por que Paulo escreveu isso? Para nós entendermos que nós não somos tudo isso. Para nós entendermos que antes de nós olharmos para um irmão, e eu vou abrir uma polêmica bem interessante aqui, que eu já ouvi muitas pessoas fazendo. Quando nós olharmos para o irmão que é tentado no pecado do homossexualismo, e por causa dos seus trejeitos, por causa de ele estar lutando contra aquilo e até tendo vitória, mas ainda tem trejeitos. Por causa disso, existem vários pregadores, existem pastores que acabam até emitindo palavras desnecessárias, humilhantes, dizendo que isso não é a forma como as pessoas, como você tem que pegar como homem, tem que se comportar como homem, não sei o quê. Então, assim, isso é desnecessário. E antes de você fazer isso, você também tem que olhar para dentro do seu coração para que você tenha compaixão das pessoas. Porque tudo isso pode ser resolvido num discipulado. E a gente, muitas pessoas erram por exigir de uma pessoa nova convertida algo que um membro de 10 anos deveria ser exigido. O problema é que nós, da Assembleia de Deus, temos um problema muito grande em relação ao discipulado. Nós não sabemos discipular direito. São poucas pessoas que exercitam o ministério pastoral, que dentro desse ministério é incluído o discipulado. Então, emitem esse tipo de situação. E claro, outros fazem isso por causa da palavra que nós conhecemos atualmente, que é chamada lacração. Muitas pessoas emitem esse tipo de situação só porque está repetindo o que outros pastores famosos também falam, e eles querem, basicamente, nossa linguagem, lacrar. Querem arrancar um glória a Deus da igreja, é isso aí da igreja. Então acabam emitindo esse tipo de situação. Mas o apóstolo Paulo está dizendo aqui, olha, você que fica fazendo esse tipo de coisa, você morre de pecado de cobiça. Porque não há um justo, nenhum sequer. Todos estão debaixo do pecado. Não há um justo, nenhum sequer. Esse versículo 10 aqui do não há um justo, nenhum sequer, ele significa que não existe ninguém que atenda ao padrão divino de retidão. Não há um justo, nenhum sequer. Ou seja, não existe ninguém na face da terra. Isso aqui ele está pegando de Eclesiastes capítulo 7, versículo 20. Não existe ninguém que consiga fazer justiça da forma como Deus é. Porque Deus é justo. Deus é o parâmetro da justiça. Então, quando o apóstolo Paulo está dizendo isso, ele está dizendo... Aí, às vezes a gente pode ficar perguntando, gente, mas eu conheço pessoas justas. Eu conheço juízes que conseguem emitir sentenças justas. Consigo lembrar de pessoas que fazem coisas justas. De pessoas que, nossa, elas têm um padrão de justiça, do correto e do mal, do bem e do mal. Nossa, muito alto, mais alto que todo mundo. E aí nós lembramos da passagem de Isaías. Gente, nós estamos tão afetados, tão corroídos,
tão poluídos pelo pecado que os melhores atos de justiça não passam de trapos de imundícia. O trapo de imundícia eram os panos que envolviam um leproso. E aqueles panos e aquela lepra, aqueles pus, era sentido o odor de longe. Então, os melhores atos que você for fazer, você tem que lembrar, isso é uma porcaria, uma porcaria. É por isso que nós nos diferenciamos dos espíritas, dos católicos, porque eles, e até o pessoal da Umbanda, mas principalmente os espíritas, eles acreditam que eles são justificados, eles agradam a Deus quando eles fazem muitas boas obras. É por isso que os espíritas, eles têm vários centros de doações, eles realizam... Nossa, se tem uma pessoa que realiza muita boa obra, muita boa ação, muita ação social, são os espíritas, porque eles acreditam na doutrina deles, que quando eles fazem isso, eles acalmam os espíritos, agradam e agradam a Deus, uma coisa assim. Os católicos também têm esse tipo de situação. Claro, a Bíblia diz que nós precisamos fazer as boas obras, mas isso não é condição para nós sermos salvos. Não é pelas boas obras que nós somos justificados, porque a própria palavra vai nos mostrar que as nossas obras, as nossas melhores obras são como trapos de imundícia. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo, não há um justo, nenhum sequer. E foi aqui que eu perguntei. Gente, é o seguinte, então, e aqueles que foram justificados no Antigo Testamento? E Abraão? E as pessoas que ficaram bem na foto? E nós da igreja que somos justificados? Por que ele diz que não há um justo, nenhum sequer? E então, qual é a interpretação desse versículo? É o seguinte, é que primeiro, por que o apóstolo Paulo escreveu esse tipo de situação dizendo que a igreja, os membros da igreja, ou então Deus está olhando do céu e dizendo não há um justo, nenhum sequer? É porque sim, nós somos justificados por Jesus, com base nos méritos de Jesus. Mas isso também significa o seguinte, foi pelos méritos de Jesus, não pelos nossos. E isso é o entendimento que muitas pessoas não têm. Sabe por quê? Por não ler a Bíblia. Mas sabe por quê que a gente percebe isso? É por não ter esse entendimento que existem várias emissões desses tipos de falas atacando as pessoas. Porque uma coisa é a Bíblia atacar você. Outra coisa é você querer emitir certas declarações só para você conseguir um glória a Deus da igreja. E por não reconhecer que você não tem justiça própria, que você é mau, porque o nosso problema é Deus é bom e nós somos maus. Esse é o nosso grande problema. E aí por não terem o conhecimento de que nós não temos justiça em nós mesmos, nossas melhores obras são trapos de imundícia, por não termos esse conhecimento é que muitas vezes nós nos achamos superiores aos outros. E aí nós somos como fariseus, como aqueles que apontam o dedo que o apóstolo Paulo falou no versículo passado. E não temos compaixão de chegar com a pessoa e fazer de tudo e dar o seu melhor para poder ajudar. E aí nós não levamos conosco aquela passagem, quem está em pé, cuide para que não caia. No sentido, é o seguinte, nós não temos justiça perfeita vinda de nós mesmos. Nossa natureza, mesmo regenerada, ainda tem pecado. É por isso que você é tentado, é por isso que você cede à tentação, é por isso que quando vem uma tentação, Satanás balança uma tentação assim na sua cara, assim, o seu coração corresponde, vem um desejo, mesmo que seja por um milésimo de segundo, que precisa ser arrependido, porque você é regenerado, mas você ainda é pecador. Agora, em qual sentido, é claro, nós vamos falar disso melhor lá no capítulo 4, mas em qual sentido nós somos justos diante de Deus? Nós não somos justos. Grave bem isso, nós não somos justos. Nós somos justificados, é bem diferente. Significa que nós somos pessoas corrompidas, mas judicialmente diante de Deus estamos declarados como se fôssemos justificados. Não devemos nada, mas dentro de nós é corrupção. Então por que o apóstolo Paulo escreveu isso para uma igreja? Por que Paulo não está escrevendo para os pagãos? Porque eles que precisam ouvir. Por que o apóstolo Paulo não está escrevendo para as outras pessoas? Por que esse sermão é para nós? Porque é como os judeus falavam. É exatamente isso, Paulo. Tem que pregar para eles mesmo. Eles são tudo ruim. Raça ruim. Mas o apóstolo Paulo disse que, olha, todos estão debaixo do pecado. Então ele está dizendo que, olha, todos até dentro da igreja. Até dentro da igreja. E olha só, o raciocínio é o seguinte, se a nossa salvação dependesse 1% da nossa justiça que nós mesmos produzisse, a gente poderia dizer, olha, eu sou salvo, mesmo que seja 1%. Ah, mas fui eu que fiz, mano. Se tu fizesse um pouquinho mais, se tu jejuasse mais, tu ia ser tão bom quanto eu, tu ia ser que nem eu também. Tá entendendo?
Romanos capítulo 3 vai provar que eu não tenho nenhuma justiça própria. Então isso está dizendo que toda a minha esperança depende 100% de Jesus Cristo. 100% de Jesus Cristo. Não tem esperança nenhuma em mim. Você não tem que ter esperança nenhuma em você. E você não tem nada. É por isso que você não pode se gabar de orar muito, de jejuar muito. Isso tudo aí, isso tudo na verdade são métodos de você salvar a sua vida, no sentido de, na verdade, tudo isso, se você fizer sem você olhar para Cristo, só confiando, se for por 1 milésimo de segundo e você achar que isso é performance, tudo isso não vale nada, não vale nada. E aí quando eu tenho até uma citação aqui de Martin Lloyd Jones, o maior problema da igreja não é que as pessoas se sintam mais demais para serem salvos, é que elas se sentem boas demais para precisarem da graça a cada segundo. Romanos capítulo 3 é o remédio de Deus para o cristão que começa a achar que merece algo, entendeu? A questão de Abraão nós vamos ver na próxima situação, mas é basicamente, nós temos J.C. Ryle aqui falando sobre esse versículo 10, dizendo, olha, não há ninguém saudável, todos estão mortalmente feridos, o pulmão de todos entrou em colapso. Charles Spurgeon vai dizer, Deus nunca disse que não há pessoas justificadas, ele disse que não há pessoas justas. O crente não é uma pessoa justa no sentido de impecável, ele é uma pessoa justificada, ou seja, foi declarada justa por causa de outro, não por causa dela mesma. Então, é nesse sentido que o apóstolo Paulo está dizendo, olha, vou dizer uma coisa, você não é justo não. Deus olha lá de cima e tirando o sacrifício que Jesus fez por vocês, vocês estão na mesma situação que as pessoas que vocês ficam apontando o dedo. Vocês têm os mesmos sintomas do pecado. Está na vida de vocês. E aí, nós vamos para o versículo 11. Não há ninguém que entenda. Aí a gente fica perguntando, rapaz, mas tem pessoas que entendem sim, sabe que existe um Deus e tal. Aí não há ninguém que busque a Deus. Gente, tem pessoas que buscam a Deus. Tem pessoas que muitas vezes a pessoa, ela, frequenta Deus frequenta a igreja mais que todos os cristãos, frequenta a igreja católica e faz, sabe, dá dízimo, mas vai chegar um dia em que mesmo pessoas com grandes performances assim, vai chegar diante de Deus, olha, diante de Jesus, Senhor, mas em teu nome nós expulsamos demônios, nós operamos maravilhas, nós fizemos tantas coisas, e Jesus mesmo assim vai dizer para várias pessoas com essa performance, ele vai dizer, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu nunca vos conheci. Simplesmente porque o significado desse versículo 11 é o seguinte, o problema é que nessa tradução nós podemos dizer, olha, não há ninguém que entenda, e conectado com esse versículo 10, a gente pode achar uma situação bem interessante. O apóstolo Paulo está usando aqui o Salmo 14, mas no grego ele está revelando uma situação psicológica da rebelião dentro das pessoas. Então, quando ele vai dizer que não há um justo, ele está dizendo que o ser humano ele não tem justiça dentro dele. E quando ele vai dizer que não há ninguém que entenda, significa que a mente da pessoa foi tomada pelo pecado, cauterizada, de forma que qualquer vontade que a pessoa tenha, com certeza tem pecado no meio. Qualquer intenção que a pessoa for fazer, com certeza tem motivação pecaminosa no meio. Não existe um só pensamento do ser humano que não tenha motivações pecaminosas. Não existe. Não existe. E olha só, é por isso que nós precisamos, a pessoa, para ela ser salva, ela não precisa de educação, ela precisa nascer de novo. Porque o que a gente mais ouve, principalmente desde das eleições de 2017 para cá, são pessoas dizendo, o brasileiro precisa de educação, o Brasil precisa de educação, tá bom? Mas não é isso que vai resolver o problema da pessoa. O problema das pessoas é que elas são pecadoras, é que elas só buscam fazer as coisas para conseguirem algo em troca, geralmente coisas corruptas. E não importa o lado político que você defenda, todas as pessoas elas vão querer a sua parte nessa questão corrupta. As pessoas muitas vezes elas até sabem que aquilo é errado, mas elas fazem porque elas querem tirar vantagem daquilo. Então não há ninguém que entenda, ou seja, a mente foi tomada, e não há ninguém que busca, e esse sentido aqui da busca aqui, que é do versículo 11 ainda, não há ninguém que busque a Deus. Aí você pode pensar, não, mas tem pessoas que buscam a Deus, mas olha só, ele está dizendo que não há ninguém que busca com ânsia a Deus. Ou seja, a vontade da pessoa também foi corrompida pelo pecado. Todas as vontades que você tem foi corrompida pelo pecado. E muitas vezes elas são corrigidas pelo sangue do Senhor Jesus Cristo e pela atuação do Espírito Santo. Mas as suas vontades ainda são pecaminosas. E você e eu só não vamos para o inferno por causa daquilo que Jesus fez na cruz e pela justificação que é aplicada em nossas vidas, pelo novo nascimento, pelo arrependimento diário, pela fé que é depositada em Jesus Cristo todos os dias,
pela santificação, que é uma obra que o Espírito Santo realiza na sua vida, lhe fazendo se parecer mais com Cristo, e também é algo que você também tem que fazer a sua parte. E por você ser adotado da família de Deus, que no caso é ter os mesmos direitos que Jesus, nosso irmão. Mas se não fosse pela total misericórdia que Deus tem feito, pelo plano que Deus ele fez, pelo aquilo que Jesus fez na cruz e pela atuação do Espírito Santo em nossas vidas, nós estamos nesse estado. Paulo está emitindo essas declarações tirando a parte que Jesus fez. Então, ele está falando sobre a antropologia, a doutrina a respeito do homem e também sobre a martiologia, a doutrina a respeito do pecado. Ele juntou as duas e falando, tirando a parte que Jesus vai fazer, que eu vou falar mais tarde. Como é que é o ser humano, seja ele quem for. E aí ele vai dizendo, não há um justo sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque. E o que ele está dizendo aqui é basicamente o seguinte, não existe um justo sequer, não existe um cérebro que conecte os pontos de Deus, não existe um coração que cave fundo até encontrar Deus, não existe. Até muitas vezes nós, sendo cristãos, não conseguimos, nutrir uma vontade de buscar a Deus até encontrá-lo mesmo. É por isso que existem avivamentos. É por isso que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, buscar isso através do falar em línguas. Por quê? Por nossas próprias vontades, muitas vezes, a gente é sabotado. É por isso que a nossa diferença do povo do Antigo Testamento é a atuação do Espírito Santo em nossas vidas, dentro de nós e o seu poder em nós. Porque o povo do Antigo Testamento até tinha muita vontade, mas não tinha poder. E hoje nós temos poder, mas a gente entristece tanto o Espírito Santo. A gente negligencia a presença dele, a liderança dele, não buscamos seu poder. E muitos até acreditam que a atuação dele ficou só para a época dos apóstolos, só mascarando a incredulidade dos seus corações. Nós precisamos depender totalmente do Espírito Santo, porque as nossas vontades ainda estão corrompidas pelo pecado. Até nós termos a mente de Cristo, precisamos de muito trabalhar do Espírito Santo em nossas vidas. As nossas mentes, nossas vontades. Quantas vezes você é inclinado a um pecado e você só consegue ter uma resistência àquele pecado quando você foge dele, quando você busca o poder do Espírito Santo, mas passa um dia sem você buscar o poder de Deus para ver se você não cai. Para você entender que você não é melhor do que ninguém. Para você entender que as pessoas que estão lá fora, que estão sem Deus, você não é diferente delas. Porque se você... A nossa pregação, muitas vezes é porque a gente não estuda, mas a nossa pregação pentecostal ela é muito mais perigosa do que a pregação dos calvinistas, porque muitas vezes eles vão dizer que você pode até cair em pecado, mas Deus te resgata. Mas eu digo para você, e a Bíblia diz que se você permanecer no pecado, Deus vai te abandonar. Porque você vai virar as costas para Deus e se apostatar da fé. Porque o próprio Jesus, ele vai dizer, vós não quereis vir a mim para ter vida. É muito bonitinho a gente, no que depende de Jesus, João capítulo 10 vai dizer que as minhas ovelhas, eu não perdo o controle delas. Mas a mesma Bíblia que vai falar que Jesus ele nos mantém salvo, é a mesma que vai dizer que se você permanecer no pecado, você vai para o inferno. Você vai virar as costas para Deus, como Demas, que o apóstolo Paulo falou lá, Demas me abandonou, amando o presente século. E Judas? Aí muitos ficam dizendo, não, Judas não foi crente. Judas foi. Ele abandonou o ministério. Ele estava com Jesus. Ele se fez participante. Só que ele começou a nutrir algo no seu coração e toda a pregação de Jesus passou a ser endurecimento para o coração dele. Quando o evangelho ele não te toca, quando você não abre o seu coração, quando essa terra que é o seu coração não embebe da água do evangelho, ela produz espinhos e abrolhos. A palavra de Deus não volta vazia e ela produz duas coisas. Ou ela produz arrependimento ou produz endurecimento. Então nós temos que ter muito cuidado. Olha só, não há ninguém que sente urgência em relação a Deus. Foi o que Jesus falou lá para a igreja de Éfeso. Vocês estão fazendo muita coisa, mas vocês esqueceram o primeiro amor. Eu sempre ilustro isso falando sobre um casal de namorados. Nossa, você deixa de fazer qualquer coisa para passar o tempo que for com a pessoa. Mas a igreja de Éfeso deixou de passar tempo com Deus para fazer as coisas. Então nós temos aqui o versículo 12. Todos se extraviaram ou todos se desviaram, e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Todos se desviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, nenhum só. Esse versículo 12 foi o que eu expliquei no início. Foi quando eu falei que as pessoas podem entender que inútil é uma pessoa que não sabe fazer nada, uma pessoa que não consegue realizar as coisas normais da vida. Mas inutilidade aqui é no sentido de podre mesmo. Todos se desviaram e estão podres. Qualquer coisa que você faça é uma podridão. É uma podridão.
Vocês apodreceram para o propósito original. Não há quem execute a função para o qual foi criado. E é como se fosse o seguinte, olha, é como se a pessoa entrou, um funcionário no caso, entrou em decomposição funcional. Ou seja, é uma pessoa que ela não só trabalha, como a sua presença contamina o ambiente e impede qualquer utilidade. E o que aconteceu é que Adão foi criado para refletir a bondade de Deus. Mas ao pecar, a humanidade apodreceu nessa função. Não é que ela tenta fazer o bem e falha. Não, é que ela se tornou totalmente incapaz de gerar o fruto que Deus define como bom. Sabe o que é bom para Deus? É algo totalmente isento de pecado. Sabe o que é justo para Deus? Algo sem pecado. Sabe o que é você ser santo, isento de pecado? Mas, o apóstolo Paulo falou, tudo que nós fazemos tem pecado no meio. Todo nosso pensamento tem pecado. Todas as nossas vontades têm pecado. Todas as nossas justiças têm pecado. Não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem faça o bem. Não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum só. Sabe o que nós temos que fazer? Sabe o que você tem que fazer? Em primeiro lugar, você tem que agradecer a Deus por causa de Jesus Cristo. Em segundo lugar, você precisa ter misericórdia das pessoas que até estão dentro da igreja, mas são novos convertidos. Então, você tem que ter misericórdia dessas pessoas, porque muitas vezes é essa noção de superioridade, de ter passado por várias coisas, por ter tido visões, ter passado por várias experiências com Deus, que você pode se sentir superior. Mas o texto de Hebreus capítulo 6, ele vai falar das pessoas. Eu vou abrir para vocês aqui. O mesmo texto, um texto muito conhecido para falar de apostasia, ele vai falar que as pessoas que se apostataram, e a apostasia aqui é o abandono, a gente usa a palavra deliberado, mas a melhor palavra para a gente entender é um abandono consciente, premeditado da fé. A imagem é de um soldado que ele deixou seu exército, se uniu ao exército inimigo para ficar contra aquele exército que ele servia antes. E ele vai dizer que as pessoas que apostataram da fé, que abandonaram a fé e ficaram contra ela, ficaram contra Deus, ele vai dizer que eles foram iluminados. Esse iluminados aqui é uma palavra também utilizada para o novo nascimento. As pessoas nasceram de novo. Então significa que o Espírito Santo, no início da vida dela, da fé cristã dela, abriu o coração dela para que ela pudesse ter a possibilidade de acreditar em Deus. Ela respondeu a mensagem do Evangelho com fé e arrependimento e nasceu de novo. Ela recebeu a justificação no coração dela, na vida dela, e foi iniciado o processo de santificação. Veio sobre ela a adoção de filhos, que no caso Deus considerar a pessoa como filha dela, como tendo o direito de usufruir das bênçãos celestiais juntamente com Jesus. Então a pessoa passou por isso. É o sentido de iluminado aqui. Eu peguei tudo que acontece na soteriologia. A pessoa provou o dom celestial. O dom celestial é um presente. Então ela provou aquilo que Paulo falou lá, que nós estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. E também vai falar provar sobre experiências com Deus, sobre dons espirituais também. Ela provou. Se tornaram participantes do Espírito Santo. Ou seja, a pessoa ela usufruiu de coisas que o Espírito Santo traz sobre a vida dela. Ou seja, também vem aqui a questão de dom espiritual, liderança do Espírito Santo. Ela foi batizada com o Espírito Santo, ela falou em línguas, cheia do Espírito Santo. Provaram a boa palavra de Deus. Esse provar aqui é no sentido de que ela viveu, ou seja, ela ouviu, ela se apropriou daquilo que a Bíblia ensina e ela viveu, usufruiu daquilo. E os poderes do século futuro, ou do mundo vindouro, os poderes do céu, que tem várias coisas que a gente falou aqui sobre poderes do céu. E olha só, versículo 6, e recaíram. É impossível que essas pessoas sejam renovadas para o arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificaram o Filho de Deus e os expuseram à vergonha. Você tem que ter misericórdia, porque toda a superioridade que você tem, primeiro, não passa de trapos de imundícia, porque você não tem justiça própria. Segundo, se tirar tudo isso daí, você está na mesma situação, está no mesmo nível que as pessoas do mundo. Terceiro, se você continuar nessa arrogância, você pode se apostatar, porque a palavra que você prega pode estar endurecendo seu coração, porque enquanto você está em pecado, enquanto você estiver em pecado, mesmo que esteja ouvindo a palavra, mas ouvir sem arrependimento endurece o coração. Então nós temos que ter muito cuidado, essa palavra é para nós.
É para nós chegarmos com o Espírito Santo e falar: Senhor Espírito Santo, me perdoa. Senhor Jesus, me perdoa. Me perdoa por eu ter passado esse tempo todinho rejeitando a tua palavra, ignorando aquilo que o Senhor fala, aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Muitas vezes o Espírito Santo te chama para você se arrepender dos seus pecados, para você fazer uma confissão de pecados. Agora, como eu falei na pregação sobre o capítulo 2, cuidado com a forma como você vai confessar seu pecado. Eu vou repetir: não confesse o seu pecado como Saul. Não confesse o seu pecado como Faraó. Não confesse o seu pecado como Judas, que eles disseram: eu pequei, mas eles continuaram pecando. Judas foi se enforcar. Saul continuou pecando porque ele disse que temia o povo, mas não temia nada. Ele só fazia aquilo, ele fazia o que ele queria. E Faraó disse que pecou, mas continuou pecando. E todos eles tiveram o mesmo fim trágico, perderam sua salvação. Nós temos que confessar o nosso pecado como filho pródigo. Temos que confessar o nosso pecado como fez Pedro. Nós temos que confessar o nosso pecado como Jesus falou. Temos que nos arrepender e produzir frutos dignos de arrependimento. Amém.